o transporte era um direito, né, social, direito de ir e vir, assim como educação e saúde, que teria que ser externado a todas as pessoas. Pela emenda constitucional de 2015, lá no artigo 6º, que prevê que, além de saúde e educação, o transporte é um direito social. Então, a partir de maio de 2016, a EPT começa a trafegar aqui no município, no 1º e 2º distrito. Obviamente, a cidade, desde 2009, ela veio numa crescente, né? A qualidade de vida melhorando, mais pessoas vindo para Maricá. Como levar essa melhoria para o sistema de transporte. A EPT tinha grandes problemas na questão de manutenção dos ônibus, essa máquina giratória do ônibus ir para a rua, do ônibus ser manutenido, de levar aquela eficiência para as pessoas, que é uma locação de ônibus com motorista, com combustível e com manutenção, que era o que era mais gravoso para a EPT na sua frota. Início de 2019, eu me deparei com um ônibus aqui que eu demorei quase 2 meses para operar, porque ele tinha quebrado um para-brisa e a gente tinha um contrato de seguro, só que você tem que fazer cotações, você tem todos os entraves de uma administração pública. Então você vê, ele demorou quase 2 anos para voltar à operação, onde aquele serviço tinha que ser melhor. Se falava muito, porque assim, é de graça, então tem que ser de qualquer jeito. Não era assim. Se você tem um dever de um direito que tem que dar à população, ele tem que ser dado na mais amplitude possível. Então, como você traz a eficiência para o povo do transporte sem passar por cima da burocracia da administração? A gente faz um estudo técnico preliminar e lança um termo de referência num processo administrativo, locando o ônibus com motorista e combustível, aonde a EPT iria ser a gestora, iria ser a fiscalizadora, né? Só que a gente tem um contrato de prestação de serviço com uma empresa que, obviamente, teria que ser do ramo. Várias empresas participam, existe um ganhador num processo licitatório. Esse processo, é importante falar que foi analisado e basilado pelo Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio de Janeiro. Começou dia 15 de novembro de 2019, teve um período de adaptação. Dezembro vem um quantitativo de ônibus, são 23 ônibus desse processo, e em maio de 2020 entram todos os ônibus. A gente tem uma resposta da população, porque a gente começou a botar mais ônibus, esse quantitativo começa a crescer, então a gente acaba tendo que acompanhar esse crescimento, o crescimento da própria cidade, o crescimento populacional e o crescimento também das pessoas vindo para a rua mesmo com a pandemia. É uma vertente que ela não para até hoje. Então, dia 5 de março de 2021, a EPT começa a operar no município todo. Ela é a única empresa que faz o transporte municipal. Não para de crescer. Uma maior efetividade possível, né? A gente, obviamente, teve uma leitura de quantos ônibus precisava, das linhas que precisava, dos horários, do intervalo entre as viagens, e isso começa a crescer. A gente, em 2020, a gente tinha 13, 15, 18 linhas, só para te dar números atualizados. Hoje nós temos 36 linhas, mais de 36 linhas no município, 180, 190 mil habitantes. A gente tem um quantitativo diário de 110 mil passageiros / deslocamentos que a gente faz diariamente na nossa cidade. Hoje está com 115 ônibus rodando diariamente na linha da EPT. A gente tenta fazer essa logística nessas 36 linhas espalhadas pela cidade. Não sei se a gente retorna algum dia aqueles números lá atrás. E eu acho que hoje a pessoa, ou o morador de Maricá, ou a pessoa que trabalha em Maricá, ou a pessoa que vem visitar a cidade, ela já sabe, tem a certeza que ela pode ficar num ponto de ônibus e esperar um ônibus daquela linha, daquele deslocamento que ela vai fazer. Ela depende hoje para viver, ela depende para aquela renda dela, da família dela, de usar o vermelhinho como um meio de transporte e deixar o seu carro em casa e confiar que aquele ônibus, naquele horário, todos pré-estabelecidos, o ônibus vai passar naquele mesmo horário, com aquele mesmo quantitativo de ônibus, naquele itinerário, naquele intervalo que a EPT se propõe a fazer. A gente melhora o quantitativo de viagens, diminui o intervalo entre as linhas, diante, obviamente, do que a população, entre aspas, nos pede.
né, do quanto ela é necessário para ela trafegar. Então a gente não quer deixar que o serviço decaia em razão de uma procura maior que a população, obviamente, a própria crescimento da cidade de Maricá acaba nos impondo. Então, hoje a EPT tem a característica pública, tem um contrato de prestação com empresas privadas através de um processo licitatório altamente chancelado pelo próprio Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Então, a gente funciona dessa forma. Os processos licitatórios vão continuar em vigor, né, os contratos decorrentes desse processo licitatório, só que diante da demanda, diante da necessidade da população, nós já estamos para 2023 fazer novo processo com os novos números para, obviamente, levar para eles o melhor serviço de transporte. A marca de sucesso é vocês estarem aumentando o número de passageiros transportados, quando no mundo inteiro o movimento é contrário, né? Os sistemas de transporte, mesmo os mais sofisticados, estão perdendo passageiros. Então eu acho que isso mostra um acerto na política de vocês, porque a tarifa zero ela não tem só esse aspecto social que você acabou de destacar muito bem, mas ela tem impactos de sustentabilidade e para a economia também, que são super valiosos. Uma boa rede de transporte público é a única maneira de você democratizar o espaço urbano de verdade, né?